Queria dizer-lhe que eu só sei falar de pé. E quando não puder, calo. De modo que já não andarei a amassar as pessoas durante muito tempo, porque não vou poder continuar a falar de pé por muito tempo. Eu, em primeiro lugar, queria felicitá-los pela iniciativa, porque quanto mais larga, profunda, convicta for a discussão da sociedade civil, mais é possível ter um futuro para a Europa aceitável. E uma iniciativa desta organização é muito esperançosa. E a Europa está a precisar de algumas fontes de esperança. E espero que esta reunião contribua para isso. Por hábito académico, quando são coisas tão importantes, eu escrevi-lhe o texto. Não faz muito meu costume, mas achei que era melhor não deixar as palavras serem levadas pelo vento. E por isso é que as escrevi. E são as seguintes. Por surpreendente que pareça, começarei este texto pela conclusão. No que toca ao futuro da Europa, tal como cabe perguntar qual o futuro do globo, a resposta será que o imprevisto está à espera de uma oportunidade. Designadamente, no que à Europa respeita, lembremos que entre o Homo erectus de há 2 milhões de anos e a União Europeia, em que nos encontramos neste ano da graça de 2017, a identidade europeia tem uma idade muito jovem. E durante esta curta vida, sofreu uma frequente alteração de estruturas políticas, da qual, para a presente exposição, limitarei a recordação às alterações do século XX, cujo consequencialismo define o ambiente obscuro em que nos encontramos nesta entrada do século XXI. No século XX, podíamos adotar a designação para a Europa de luz do mundo, com que constantemente ela foi apelidada, absorvendo o continente americano na designação abrangente de Ocidente. Neste acrescento, convém não esquecer a carta do abade Correia da Serra para o seu amigo Jefferson, antes do que seria chamado a democracia jeffordiana, e na qual vaticinava ele que os Estados Unidos coordenariam o norte do continente e o Brasil, ainda respirando a ilusão do breve reino de Portugal, Brasil e Algarves, coordenaria o sul. De facto, no século XX, herdeiro de um passado de lutas militares internas e de expansão mundial, a Europa, centro do mundo, tinha alcançado uma estrutura politicamente composta de impérios internos, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Russo e Império Turco, e Estados soberanos, os quais partilhavam o poder sobre o globo, em termos de ser possível usar a expressão Império Euromundista. Holanda, Bélgica, França, Reino Unido, Portugal possuíam as parcelas desse império. As rivalidades internas conduziram à Guerra Mundial de 14-18, que terminou com o predomínio da parcela americana, a ditar a reestruturação da área, subordinado ao princípio, pela primeira vez enunciado, de Estado-nação. Cada nação devia ter um Estado.
e liquidação das internas formas imperiais. O agente foi o presidente Wilson, interventor dominante com Clemenceau, que todavia não conseguiria que o Congresso dos Estados Unidos da América assinasse o Tratado da Sociedade das Nações. Este período de guerra foi chamado, pelos historiadores, época da Europa sangrenta. O Tratado de Versalhes, de 1919, tornou claro que a primeira consequência era o sinal do início da decadência europeia, que não conseguiram uma acreditada paz sem vencidos. No exército alemão, vencido, assinando o Tratado de Paz, um dos seus generais declarou: não é paz, é um armistício. De facto, o curto período que levou à Guerra Mundial de 39-45 se viu crescer o império colonial euromundista com as produções coloniais dos vencedores aumentados com os territórios tirados à Turquia a favor da França e da Inglaterra, e se os seus povos, a beneficiarem de uma prosperidade material, também viveram uma multiplicidade de regimes políticos que na chamada Europa rica acolhia a democracia liberal parlamentar, sobretudo na Inglaterra e na Alemanha, pela Constituição de Weimar, mas que na Europa pobre desencadeou um movimento contra-revolucionário, defensivo em relação à vitória comunista na Europa, na Rússia, na qual o Comitê Central Executivo Pan-Russo, em 3 de outubro de 1918, anunciava a sua crença na Revolução Mundial, missão de que o Comintern assumia a direção, até que o Pacto de Locarno, de 16 de outubro de 25, pareceu marcar o critério central das relações internacionais, obra, sobretudo, de Aristides Briand. Mas esta evolução incluiu o crescimento do totalitarismo. Por exemplo, com o almirante Horthy, da Hungria, 1920, com Seipel, da Áustria, 1922, com Primo de Rivera, em Espanha, Mustafa Kemal, na Turquia, em 23, o Marshal Pilsudski, na Polónia, 1926, Salazar, em Portugal, 1928. Tudo a caminho da Guerra de Espanha, com Franco, 36 a 39. E, sobretudo, com Mussolini e o seu fascismo, de 22, mais o nazismo de Hitler, manipulando a Constituição de Weimar, tendo escrito o Mein Kampf em 1925, em que ninguém parece ter acreditado, talvez pela enormidade do escrito, que pareceu simplista, das ideias da distribuição da democracia em favor do chefe, o antissemitismo que levaria à prática de um dos mais graves crimes contra a humanidade, a inaceitável guerra que se seguiu. Entrou no Parlamento em 1928, iniciou o caminho que levou à terrível Guerra de 39-45, que terminou num dia com que o jornal francês chamava-se L'État. Esta alegria coberta de lágrimas. Novamente, a intervenção dos Estados Unidos da América foi indispensável. E, de novo, a sua voz foi fundamental na reorganização da paz. Assim como nos Estatutos da Sociedade das Nações tinham imposto, em nome do Estado-nação, o fim dos impérios dinásticos europeus, agora, sob a liderança de Roosevelt e, finalmente, Truman, viria a ser estabelecido na Carta da ONU o fim do Império Euromundista. O que, depois das guerras que não pouparam nenhum titular europeu,
privou a Europa, e não tenho visto isto muito sublinhado pelos economistas, privou a Europa do domínio das matérias-primas, do domínio dos mercados coloniais de produtos acabados, da capacidade de impor o preço do trabalho, da negação dos direitos políticos e sociais às populações dominadas. A França teve o exército esmagado em Dien Bien Phu depois de uma guerra de 8 anos, em 54. O ilustre Mitterrand declarou a guerra da Argélia, com o fundamento que a Argélia foi, a Argélia é, a Argélia será sempre a França, cujas consequências ainda hoje são inquietantes. Na Índia, o assassinato de Gandhi implicou viabilizar a separação entre a União Indiana e o Paquistão ao custo de 400.000 mortos. E Portugal teve a sua longa guerra colonial, que terminou em 25 de Abril. Mas, sobretudo, tem de notar-se que a libertação da Ásia, tendo como referência a Conferência de Bandung de 55, proclamou o neutralismo do chamado Terceiro Mundo, chamado por nós de Terceiro Mundo. E, finalmente, o confronto entre os ocidentais e os soviéticos, isto traduziu-se na proclamação de Churchill que l'Europe se lève, é o seu grito de 1946. E face à projeção do projeto imperial soviético, que a ordem da ONU, subordinada aos pressupostos, em que pouco se pensa, porque não estão na carta, são pressupostos, o mundo único, isto é, sem guerras, e a terra, o mundo dos homens, fonte-se, logo seguido, limitada pela ordem militar representada pela NATO dos ocidentais e pelo Pacto de Varsóvia dos russos. Ficamos com uma estrutura de metades. 2 Europas, 2 cidades de Berlim, 2 Alemanhas, 2 meios mundos, e do norte dividido entre democracias e sovietismo, e o sul dominado pela herança do modelo dos Estados extrativos coloniais. Eu repito, o que deixámos foi a tradição dos Estados extrativos coloniais, com guerras internas e internacionais rigorosíssimas. Devo dizer-lhes que a minha última informação é que do Cabo ao Cairo estão em combate 400.000 crianças. Na meia Europa Ocidental, homens tocados pela santidade, como no Terceiro Mundo Mandela e Gandhi, esqueceram as destruições brutais da Guerra 39-45 e uniram finalmente a Europa Ocidental como meio de finalmente conseguirem que nunca mais se repetisse cataclismo igual. Doutrinalmente guiados por Jean Monnet, tiveram executores como Adenauer pela Alemanha, Schuman pela França, de Gasperi pela Itália. E eu atribuo-lhes santidade porque qualquer deles, como foi Schuman, que na Primeira Guerra Mundial estava na Argélia, no norte da França, pertencia à Alemanha, e foi mobilizado para o exército alemão. Teve muito que esquecer. E depois, o Adenauer viveu no fio da navalha toda a vida, por ser antinazi na França e na fronteira com a França. Teve a heroicidade de morrer na cama. Deve ter sido difícil naquele regime. E, finalmente, o mais jovem deputado do Império Austro-Húngaro, de Gasperi,
porque o território era italiano, mas pertencia ao Império. Eles tiveram, os três, de esquecer estes sacrifícios da vida jovem, o sacrifício da guerra mundial, para se unirem no tal projeto de nunca mais. O desenvolvimento institucional da nova Europa que sonharam, com expressão formal no Tratado de Lisboa de 3 de dezembro de 2007, teve uma série de fraturas que afetam o presente e tornam obscuro o futuro. Por isso eu comecei por dizer que começava pela minha conclusão final, é que o imprevisto está à espera de uma oportunidade. Em primeiro lugar, recusaram assumir a matriz cristã, única definição secular do espaço que nenhum acidente geográfico limita, e que, por isso, lucidamente, o esquecido Camões considerou esses valores como o eixo da roda de todas as comunidades, a maior parte tendo evoluído para adotar a forma de Estado soberano. Depois, começando por ser uma das metades da Europa dividida pelo confronto entre a NATO e Varsóvia, acolheu a Europa, a Europa Ocidental, que viveu meio século de submissão ao sovietismo, logo que caiu o Muro de Berlim, sem qualquer estudo de integração, no que toca ao projeto do modelo político, não conseguiu organizar um conceito estratégico integrador, esquecendo a vinculação à unidade, consentiu a divisão vigente entre uma Europa rica e outra batida pela crise económica e financeira, pobre e como que reproduzindo o Império Romano. Chipre, Grécia, Itália, Malta, Espanha, Portugal. A questão política e administrativa correu longe da participação e conhecimento dos eleitorados nacionais e dos seus parlamentos, fazendo crescer o abstencionismo nas eleições, o divisionismo interno de alguns Estados-membros, que não eram Estados nacionais sonhados pela paz de 1918. Como a Espanha, que hoje é objeto das nossas inquietações, muito sérias, e o Reino Unido, que tem inquietações paralelas e semelhantes para nós, o Brexit britânico, que é o segundo desde Henrique VIII. No discurso do Parlamento Europeu, em 25 de novembro de 1914, o Papa Francisco avisou o seguinte, que cito: manter viva a realidade das democracias é um desafio deste momento histórico, evitando que a sua força real, força política expressiva dos povos, seja removida face à pressão de interesses multinacionais não universais que as enfraquecem e transformam em sistemas uniformizados de poder financeiro ao serviço de titulares desconhecidos. Este é um desafio com que hoje nos defronta a história. Fim da citação. Tendo vivido por meio século uma política de metades, com a ordem militar dos pactos a dominar, agora, defronte ao risco de um Ocidente de metades, em consequência da conduta imprevisível do atual Presidente dos Estados Unidos da América, uma incerteza que, somada ao turbilhão dos refugiados e à retirada da esquadra e do exército britânico, subitamente agrava o problema da segurança, enfrentando o terrorismo e a necessidade proclamada pela Comissária Europeia
a vice-presidente, de um exército para o qual não vejo em nenhum orçamento reservas financeiras. Não obstante o nível científico das instituições universitárias e de investigação, o brilho das artes e a criatividade cultural, incluindo a geral aceitação já efetivada ou em progresso dos direitos do homem, é talvez mais claro antever o que a Europa não será do que visionar a sua definição futura. Em primeiro lugar, atendendo ao critério dominante antes da última Guerra Mundial, nenhum Estado europeu será o líder mundial, que no passado pode ser reivindicado por alguns, nem voltará a poder ser considerada coletivamente a luz do mundo que já foi. Os Estados Unidos, uma criação de europeus que ainda hoje ali revelam dificuldades internas para aceitar a igualdade das etnias, conseguiram ser a casa no alto da colina. Enfraqueceu a própria Europa na Guerra de 14-18, com a extinção dos impérios europeus, como citei, substituídos pelo modelo Estado-nação, que apenas algumas conseguiam ser, e no fim da Guerra de 39-45, impondo o fim do Império Euromundista, abrangendo o chamado Terceiro Mundo. Mas, além de debilitarem a solidariedade atlântica, terão de disputar a igualdade com emergentes como a China, os desafios afetados pela moral insanity que governa hoje a Coreia do Norte, agora pelos caminhos, se algum, da presidência de Trump, quando o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ao comparecer no Parlamento Europeu para apreciar o fim da presidência do Conselho Europeu por Malta. Ali encontrou uma dezena de deputados, mas encontrou também umas centenas de assinaturas, não evitou declarar que este Parlamento é ridículo. Podemos, por isso, compreender que o futuro da Europa esteja difusamente a ser imaginado pelo que em geral displicitamente se chama o populismo que invade a Europa. Dos muitos livros publicados sobre o tema e das advertências do Papa Francisco que os cardeais foram buscar ao fim do mundo, talvez o mais claro e definidor seja o de Miller. O que é o populismo? Na sua definição, adverte, cito, o populismo não é um corolário da democracia liberal no sentido de levar a política mais perto do povo, ou sequer de reafirmar a soberania popular, como às vezes é sustentado. Mas pode ser útil ao tornar claro que partes da população realmente não estão representadas. A falta de representação pode dizer respeito a interesses ou identidades, ou a ambas as coisas. Isto não justifica a alegação populista de que só os seus representantes são o povo verdadeiro e que eles são os únicos legítimos representantes. Fim da citação das palavras do Papa. Palavras que talvez já tenham sido proferidas antes de qualquer nome das mudanças radicais históricas que os sistemas políticos sofreram. Por agora, a única coisa que parece visível na Europa e no globalismo é que o imprevisto está à espera de uma oportunidade. Muito obrigado.